A rotina se arrastava como um rio estagnado, sem vida. As manhãs começavam com o barulho do despertador, seguido pelo cheiro do café que se espalhava pela casa. A mesa do café da manhã era o palco de conversas monótonas. O silêncio entre nós era mais palpável que as palavras ditas. Olhares vazios trocavam-se enquanto a vida seguia seu curso previsível. Era um casamento onde o afeto havia sido esquecido, como um livro guardado em uma estante empoeirada. As memórias de dias mais felizes pareciam distantes, quase reais. Ao sair para a Universidade de Coimbra, as paredes antigas e os ecos das vozes dos estudantes me faziam sentir parte de algo maior, mas ainda assim sozinha. A atmosfera vibrante ao redor contrastava com a solidão que me acompanhava. Certa tarde, após uma aula sobre literatura portuguesa, decidi parar no Café Santa Cruz. O aroma dos pastéis de nata e o som dos copos tilintando criavam um ambiente acolhedor. Sentei-me em uma mesa no canto, observando as pessoas passarem. Ouvia risadas e conversas animadas, enquanto eu me perdia em pensamentos sobre o que poderia ter sido. Foi nesse momento que uma lembrança antiga veio à tona. Um amor do passado, aquele que deixei para trás por conta das obrigações e expectativas sociais. Um sorriso involuntário brotou em meu rosto ao recordar os momentos vividos, as promessas feitas sob as estrelas. Mas logo a realidade me puxou de volta, não havia espaço para nostalgia em minha vida atual. Enquanto tomava meu café, uma figura familiar entrou no café. Era alguém que conhecia bem, mas não via há anos. O coração acelerou ao reconhecê-lo, ele sempre foi um ícone de alegria e liberdade para mim. Nossos olhares se cruzaram por um breve instante e senti uma onda de emoções adormecidas ressurgirem dentro de mim. Ele se aproximou da minha mesa com um sorriso genuíno nos lábios. Conversamos sobre trivialidades, mas cada palavra parecia carregar um peso diferente, como se estivéssemos redescobrindo algo perdido. Lembro-me da sensação estranha quando ele mencionou os velhos tempos com saudade nos olhos. "Como você tem estado?", perguntou ele, e naquele momento percebi que não sabia mais como responder a essa pergunta simples. As palavras escapavam-me enquanto tentava encontrar uma resposta que refletisse a verdade por trás da fachada que construí. Ao final daquela conversa inesperada, deixamos o café juntos e caminhamos pela Praça do Comércio sob o céu azul de Coimbra. O calor do sol parecia aquecer não apenas meu corpo, mas também algo dentro de mim que estava congelado há anos. A conexão entre nós era palpável e confusa ao mesmo tempo. Eu sabia que havia algo ali além da amizade, algo que poderia complicar ainda mais minha vida já tão cheia de incertezas. Enquanto nos despedíamos à porta do café, nossos olhares se encontraram novamente e pude sentir a eletricidade no ar. A sensação era estranha e nova, uma mistura de medo e esperança permeava aquele instante fugaz. O caminho à frente estava repleto de possibilidades desconhecidas e eu me vi dividida entre dois mundos, aquele onde a segurança reinava e outro onde os sentimentos pulsavam intensamente pela primeira vez em muito tempo. A atmosfera do evento cultural na Universidade de Coimbra era vibrante, mas eu me sentia como uma estranha em meio à multidão. O som das conversas e risadas ao meu redor ecoava, mas tudo parecia distante. A presença dele era como um farol em meio à neblina, atraindo-me com uma força que eu não conseguia ignorar. Enquanto caminhava pelo salão, o olhar dele encontrou o meu novamente. Um instante que se estendeu por uma eternidade. O mundo ao nosso redor desapareceu. O medo de me abrir para algo novo lutava contra a curiosidade que crescia dentro de mim. Eu sabia que havia algo mais ali, algo que desafiava as regras do meu cotidiano. "Você está aqui sozinha?", ele perguntou, sua voz suave cortando o silêncio entre nós. "Sim, só estou observando", respondi, tentando esconder a vulnerabilidade nas minhas palavras. Ele sorriu, e aquele gesto simples fez meu coração acelerar. A conexão que sentia era inegável. Nossos olhares se cruzaram novamente, em um momento de fraqueza, deixei-me levar pela emoção. Nós nos beijamos sob a luz suave da sala,
um gesto inesperado que selou aquele instante em minha memória. O beijo foi breve, mas intenso o suficiente para acender uma chama adormecida dentro de mim. Afastei-me rapidamente, assustada com o que acabará de acontecer. O medo das consequências se misturava à excitação da descoberta. Como poderia ter agido assim? O peso da traição começava a pesar sobre os meus ombros. O evento continuou ao redor de nós, mas tudo parecia irrelevante agora. A música estava alta e as pessoas dançavam alegremente enquanto eu lutava contra a tempestade interna que havia se formado em meu coração. Era como se eu estivesse vivendo duas vidas, uma onde tudo era seguro e previsível e outra onde a paixão e o desejo tinham espaço para florescer. A conversa fluiu naturalmente entre nós depois daquele momento. As palavras pareciam mais fáceis de serem ditas quando ele estava por perto. Falamos sobre arte, literatura e nossas vidas na cidade antiga que tanto amávamos. Cada palavra trocada parecia um fio conectando nossas almas de uma forma inesperada. Mas quando olhei para ele novamente, vi um lampejo de preocupação em seu olhar. "Você está bem?" perguntou ele com sinceridade. Sim, menti sem pensar duas vezes. A verdade era que eu estava longe de estar bem, o conflito interno estava crescendo a cada instante. O evento chegou ao fim e as pessoas começaram a se dispersar. Eu sabia que precisava ir embora antes que as coisas ficassem mais complicadas entre nós. No entanto, algo me impediu de me afastar completamente. "Posso te ver novamente?" ele perguntou hesitante. Uma pergunta simples, mas carregada de significados profundos para mim naquele momento confuso. Eu hesitei por um segundo que pareceu durar uma eternidade antes de responder. "Talvez." As palavras saíram como um sussurro entre nós. Enquanto nos afastávamos lentamente um do outro, percebi que não seria fácil escapar da nova realidade que havia surgido diante de mim. A sensação de liberdade misturada com culpa me acompanharia enquanto voltava para casa naquela noite fria em Coimbra, onde tudo parecia continuar igual, exceto por mim mesma. A noite caiu sobre Coimbra, trazendo consigo a promessa de momentos secretos. O ar estava fresco, e as luzes da cidade piscavam como estrelas em um céu de outono. Eu caminhava em direção ao café onde tudo havia começado, o coração acelerado pela expectativa e pela culpa que não me abandonava. A presença dele era uma sombra constante em meus pensamentos, uma chama que aquecia meu peito, mas também queimava com a intensidade do que não podia ser. Ao entrar no Café Santa Cruz, o aroma do café fresco e os murmúrios das conversas alheias me envolviam como um manto familiar. Eu sabia que ele estaria lá, esperando por mim. O olhar que trocamos na última vez ainda reverberava em minha mente. Era como se estivéssemos dançando em um espaço entre o certo e o errado, entre o amor perdido e a possibilidade de algo novo. Quando nossos olhares se encontraram, um silêncio carregado se instalou entre nós. Nossos lábios se encontraram em um gesto quase involuntário, uma confirmação do que ambos sentíamos. A intensidade do momento fez com que todo o resto desaparecesse, éramos apenas nós dois naquele instante fugaz. As horas passaram rapidamente enquanto conversávamos sobre tudo e nada. As risadas eram leves e os sorrisos sinceros, criando um refúgio temporário da minha vida cotidiana. Contudo, a cada palavra trocada, a culpa aumentava como uma sombra crescente. A lembrança do meu casamento me assombrava, uma presença indesejada que não podia ignorar. Decidi que precisava ser honesta comigo mesma. O que estava fazendo? Estaria realmente disposta a arriscar tudo por essa conexão? A ideia de deixar para trás anos de compromisso por algo tão incerto era aterrorizante. Mas havia algo nele que me fazia sentir viva novamente. No entanto, quando a noite chegou ao fim e nos despedimos na porta do café, percebi que não poderia continuar assim indefinidamente. A realidade sempre voltaria para me lembrar das escolhas feitas e dos caminhos trilhados. Ele me olhou com uma intensidade quase desesperada antes de se afastar, e eu senti uma pontada de dor ao perceber que nossa história estava longe de ser simples. Nos dias seguintes,
as emoções estavam à flor da pele. Cada encontro furtivo era preenchido com alegria efêmera seguida por um peso insuportável de culpa. Eu sabia que estava jogando tudo para o alto por causa de momentos roubados, mas esses momentos eram tão necessários quanto o ar que respirava. Certa noite, enquanto participava de um evento cultural na Praça do Comércio, tudo parecia convergir para um clímax inesperado. As luzes brilhantes refletiam em seus olhos enquanto ele se aproximava novamente. O ambiente vibrante ao nosso redor desapareceu quando nossas mãos se tocaram levemente, era como se o mundo tivesse parado. A dança da vida continuava ao nosso redor, risos, música e vozes animadas, mas nós éramos apenas dois corações pulsando no mesmo ritmo frenético da descoberta mútua. No entanto, quando nossos olhos se encontraram mais uma vez, percebi que estava prestes a tomar uma decisão crucial. O peso da mentira começou a pesar sobre mim como uma âncora implacável. O futuro parecia incerto e assustador. Eu teria coragem suficiente para enfrentar as consequências desse novo caminho? A noite se desenrolava ao nosso redor, iluminada por lanternas que dançavam suavemente na brisa fresca de Coimbra. O café estava repleto de vozes alegres e risos, mas em meio a tudo isso, havia um silêncio particular entre nós. A conexão que havia se formado era intensa, como se o mundo tivesse desaparecido e tudo o que importava éramos nós. Você não tem ideia do quanto isso significa para mim, disse ele, com um olhar profundo que me fez sentir vulnerável. As palavras ecoaram em minha mente, um lembrete constante da fragilidade da nossa situação. O peso da mentira continuava a me acompanhar, como uma sombra indesejada. Enquanto conversávamos, uma parte de mim desejava que esse momento durasse para sempre. A outra parte lutava contra a realidade que estava prestes a ser revelada. O convite inesperado para um evento cultural naquela noite parecia ser uma oportunidade perfeita de nos conhecermos melhor, mas também trazia consigo o fantasma das consequências. Vamos juntos? Ele perguntou, os olhos brilhando com expectativa. O desejo de aceitar era quase irresistível, mas a culpa começou a se infiltrar em meus pensamentos. Como poderia eu me permitir essa felicidade quando o meu lar estava repleto de solidão? Decidi ir. A atmosfera do evento era mágica, a música clássica envolvia o ar e as luzes criavam um cenário quase onírico. Passamos a noite juntos, mas o que isso realmente significava? Cada risada compartilhada e cada toque acidental despertavam algo dentro de mim que eu pensava ter enterrado há muito tempo. Mas enquanto dançávamos sob as estrelas, uma mensagem inesperada chegou até mim. Era dele, meu marido. Um simples "onde você está" me trouxe de volta à realidade com um impacto doloroso. O coração acelerou e uma onda de pânico tomou conta de mim. Eu não podia responder, não havia palavras que pudessem explicar onde eu realmente estava. O olhar dele encontrou o meu novamente, e naquele instante, percebi que não havia como voltar atrás. A tensão entre nós crescia à medida que os minutos passavam, e cada segundo parecia mais precioso do que o anterior. Enquanto isso, a culpa se transformava em ansiedade, eu sabia que cada escolha tinha suas consequências. Quando finalmente deixamos o evento, caminhamos lado a lado pelas ruas estreitas históricas da cidade. O silêncio entre nós era carregado, palavras não ditas pairavam no ar como nuvens pesadas prestes a desabar. Você está pensando no seu marido? Ele perguntou abruptamente, quebrando o silêncio tenso. A pergunta cortou como uma faca afiada e eu hesitei em responder. Não sei, murmurei finalmente, as palavras saindo com dificuldade. É complicado. A resposta não foi suficiente para aliviar a pressão crescente em meu peito. Eu estava presa entre dois mundos, um onde eu me sentia viva e outro onde minha lealdade ameaçava desmoronar tudo ao meu redor. A noite terminou com promessas sussurradas e esperanças silenciosas, mas ao chegar em casa, encontrei meu marido esperando na sala escura. Seu olhar cansado encontrou o meu e naquele instante compreendi que nada seria como antes, as escolhas feitas naquela noite poderiam mudar tudo para sempre. A sala estava envolta em uma penumbra pesada, e a tensão entre nós era palpável.
O silêncio se arrastava, enquanto eu tentava encontrar as palavras certas para quebrar aquele momento constrangedor. Ele me observava com um olhar que parecia questionar o que havia acontecido na noite anterior. Meu coração pulsava forte, cada batida ecoando a escolha que fizera. Você estava atrasada, ele disse, a voz baixa, mas firme. As palavras eram simples, mas carregadas de um peso que eu não conseguia ignorar. O relógio na parede marcava as horas lentas e intermináveis, como se o tempo estivesse zombando da minha situação. Eu precisava ser cautelosa. Desculpe, tive um compromisso inesperado, respondi, tentando manter a calma. A mentira soou estranha nos meus lábios, mas era tudo que eu tinha para oferecer naquele momento. Enquanto ele se afastava para preparar algo para comer, minha mente vagava para os momentos compartilhados com aquela presença estranha. A conexão que sentirá era tão intensa que quase parecia real. Mas agora, de volta à rotina diária, as dúvidas começaram a surgir como sombras em minha mente. O dia se arrastou e eu me perdi entre as obrigações domésticas e os compromissos do trabalho. A Universidade de Coimbra continuava sua rotina vibrante ao meu redor, mas eu me sentia como uma espectadora distante da vida que antes considerara plena. As conversas com colegas tornaram-se superficiais e insatisfatórias. Um amigo próximo começou a notar minha mudança de comportamento. Você não parece você mesma ultimamente, ele comentou durante um intervalo no café da universidade. Seu olhar perspicaz fez meu estômago revirar, ele sempre foi bom em perceber nuances que outros ignoravam. Só um pouco cansada, tentei desviar o assunto, mas ele não se deixou enganar. Se precisar conversar, sabe onde me encontrar. Sua preocupação era genuína, mas eu não estava pronta para abrir meu coração sobre o turbilhão emocional que vivia. Naquela noite, enquanto meu marido assistia à televisão sem prestar atenção em mim, a culpa começou a pesar como uma âncora em meu peito. As memórias da noite anterior invadiram minha mente novamente, o toque suave de mãos desconhecidas e os olhares significativos trocados sob as luzes tênues do Café Santa Cruz. O dilema entre seguir adiante ou voltar atrás tornou-se cada vez mais evidente. As promessas feitas na escuridão pareciam distantes e reais quando confrontadas com a realidade do meu casamento vazio. A ideia de perder aquela conexão única me aterrorizava tanto quanto a possibilidade de continuar vivendo uma mentira. No dia seguinte, decidi ir ao Café Santa Cruz novamente na esperança de encontrar respostas ou talvez até mesmo aquela presença familiar que havia despertado algo dentro de mim. A atmosfera estava carregada de nostalgia e anseios não ditos enquanto eu aguardava ansiosamente por qualquer sinal dele. Mas ao entrar no café, percebi que algo havia mudado, o lugar estava cheio e barulhento como nunca antes. O cheiro do café fresco misturava-se com risadas e conversas animadas ao meu redor, mas eu me sentia isolada em meio à multidão. A cada segundo passado ali aumentava minha ansiedade, seria esse o último fio da esperança ou apenas mais um passo rumo ao abismo? A atmosfera no café era densa, como se o ar estivesse carregado de expectativas não ditas. Olhei ao redor, tentando encontrar um ponto de apoio, mas tudo parecia girar em torno de mim. A presença que havia se tornado tão familiar estava ali, mesmo que invisível para os outros. O coração acelerava a cada movimento, cada risada que ecoava. Enquanto me acomodava em uma mesa ao canto, uma lembrança do passado me assaltou. Os momentos em que eu e meu parceiro éramos felizes pareciam tão distantes agora. O calor das conversas e o brilho nos olhos haviam se dissipado com o tempo. A rotina havia se tornado um manto pesado sobre meus ombros. Um conhecido entrou no café, e seu olhar cruzou o meu. Ele parecia perceber algo diferente em mim, como se soubesse que eu carregava um segredo. Tentei desviar o olhar, mas a curiosidade dele me prendeu por um instante. Como você está? Perguntou ele com um sorriso cauteloso. Estou bem, respondi, mas a palavra soou vazia até mesmo para mim. A conversa fluiu rapidamente, mas a sensação de estar vivendo uma mentira começou a me consumir. Cada palavra trocada me lembrava da distância que se formara entre mim e meu parceiro.
Naquela noite, ao voltar para casa, as luzes da cidade piscavam como estrelas perdidas no céu noturno. O silêncio dentro do carro era ensurdecedor, minhas mãos tremiam no volante enquanto pensava nas escolhas que fizera. A ideia de continuar nesse casamento sem amor parecia cada vez mais insuportável. Chegando em casa, encontrei meu parceiro sentado na sala, absorto na televisão. Ele não percebeu minha entrada, e isso me fez sentir ainda mais sozinha. Sentei-me ao seu lado, tentando encontrar conforto na familiaridade do ambiente, mas tudo parecia tão distante. Como foi seu dia? Ele perguntou sem desviar os olhos da tela. Normal, respondi rapidamente. As palavras estavam pesadas na minha boca como pedras. O desejo de ser honesta crescia dentro de mim, mas o medo das consequências me paralisava. Naquela noite, enquanto tentava dormir, os pensamentos giravam incessantemente em minha mente. A conexão com a nova presença não era apenas física, era uma busca por algo que havia desaparecido há muito tempo. Uma voz interior sussurrava que eu merecia mais do que isso. Acordei cedo na manhã seguinte com a determinação de enfrentar meus sentimentos. Decidi ir à Universidade de Coimbra para clarear minha mente e talvez encontrar respostas nas memórias dos tempos passados. O campus estava tranquilo sob a luz suave da manhã, as árvores balançavam suavemente com o vento fresco. Enquanto caminhava pelos corredores conhecidos, avistei um grupo de alunos discutindo animadamente sobre literatura. A paixão deles pela vida ressoou em mim como um eco distante do que eu havia perdido. A conversa fluía entre eles com facilidade, era algo que eu ansiava ter novamente. E então vi aquela figura familiar à distância, alguém que representava não apenas uma nova conexão, mas também a possibilidade de felicidade genuína novamente. Ele estava envolvido em uma discussão animada sobre arte e seus olhos brilhavam com entusiasmo. O coração disparou ao pensar nas possibilidades daquele encontro inesperado. Mas logo fui interrompida por uma mensagem inesperada no celular: precisamos conversar. Era meu parceiro. O peso da decisão pairava sobre mim como uma nuvem escura prestes a desabar. A mensagem no celular ecoou na minha mente, como um aviso de que não poderia mais adiar a conversa. A tensão crescia, e eu sabia que cada palavra contada poderia mudar tudo. O peso da decisão me deixava inquieta, mas a lembrança do olhar profundo que encontrei na última vez me dava coragem. O Café Santa Cruz, com seu aroma familiar de café e pastéis, parecia o lugar ideal para um encontro. Encontrei-me sentada à mesa, observando as pessoas passarem. O murmúrio das conversas ao meu redor misturava-se com os meus pensamentos confusos. O tempo parecia se arrastar enquanto eu aguardava. Quando ele chegou, um silêncio pesado se instalou entre nós. Precisamos falar sobre nós, disse ele, a voz tensa. A franqueza nas suas palavras me surpreendeu. Era como se, por um instante, o mundo ao nosso redor tivesse desaparecido. Sobre o que exatamente, respondi, tentando manter a calma. Sobre o que está acontecendo entre você e outra pessoa. A acusação pairou no ar como uma espada sobre minha cabeça. As palavras dele eram uma facada dolorosa, mas havia uma verdade nelas que eu não podia ignorar. Não é o que você pensa, tentei defender-me, mas as palavras soaram vazias até para mim mesma. A culpa começou a corroer meu estômago. Ele continuou: eu sinto sua ausência. Você não é mais a mesma. Cada frase era uma lembrança do que havia se perdido entre nós. A rotina fria e sem emoção agora se tornava insuportável sob a luz da verdade. O olhar dele buscava respostas em mim, mas eu estava tão perdida em meus próprios sentimentos confusos que não conseguia oferecer nada além de silêncio. Uma parte de mim queria confessar tudo, a conexão inesperada, os momentos furtivos, mas outra parte temia as consequências devastadoras dessa revelação. Você precisa decidir o que quer, disse ele finalmente, levantando-se da mesa com um ar de desespero contido. As palavras dele ressoaram em minha mente como um eco interminável enquanto ele se afastava.
Fiquei ali sozinha, cercada pela agitação do café e pela solidão crescente dentro de mim. O dilema entre dever e desejo tornava-se cada vez mais insuportável. O que eu realmente queria? A segurança do conhecido ou a possibilidade de algo novo e vibrante? As horas seguintes foram preenchidas por uma sensação de urgência crescente e desespero ao mesmo tempo. Um telefonema inesperado interrompeu meu turbilhão interno. Podemos nos encontrar? É importante. Era a presença estranha novamente chamando por mim. A escolha estava diante de mim: encarar as consequências do meu casamento ou seguir aquele caminho incerto em busca de felicidade pessoal. As emoções conflitantes tornavam-se mais intensas à medida que me preparava para responder à ligação. O coração acelerado pulsava em sintonia com minha mente confusa enquanto eu ponderava sobre o próximo passo. E assim, com cada batida do meu coração, percebi que não havia retorno possível, estava prestes a entrar em um território desconhecido onde tudo poderia mudar para sempre. O telefone tocou novamente, cortando o silêncio que se instalara em minha mente. A chamada era dele, e a hesitação me consumia. A última vez que nos encontramos, tudo parecia tão claro. Agora, a confusão tomava conta de mim mais uma vez. Respirei fundo e atendi. Oi, disse, tentando esconder a tremedeira na voz. Ele respondeu com um tom suave, como se soubesse da batalha interna que eu enfrentava. Perguntou se eu poderia encontrá-lo naquela noite. O convite despertou uma mistura de ansiedade e expectativa. Enquanto me preparava para sair, as memórias de nosso último encontro invadiram minha mente. O calor do abraço e a intensidade do olhar ainda estavam frescos em mim. O peso da traição me seguia como uma sombra, mas a ideia de vê-lo novamente era irresistível. Caminhei pelas ruas de Coimbra, onde as luzes começavam a acender-se à medida que o sol se punha. O aroma do café fresco misturava-se ao ar fresco da noite. Ao chegar ao Café Santa Cruz, encontrei-o esperando por mim em uma mesa no canto, um sorriso tímido no rosto. Você veio, ele disse, com um brilho nos olhos que fez meu coração acelerar. Sentamos juntos e a conversa fluiu naturalmente, como se o tempo não tivesse passado desde nosso último encontro. Cada palavra trocada parecia um fio que nos unia mais. Mas logo percebi que havia algo diferente no ar. A tensão entre nós crescia à medida que falávamos sobre nossas vidas separadas. Ele mencionou um projeto na universidade e como estava frustrado com as limitações que sentia em sua própria vida. Às vezes, sinto que estou preso, confessou ele. Essas palavras ecoaram em mim. Eu também me sentia presa, mas não apenas pela rotina do casamento, era a falta de conexão verdadeira com meu marido que mais doía. A conversa tomou um rumo inesperado quando ele perguntou sobre minha felicidade. Você é feliz? Ele questionou diretamente. Olhei para ele, buscando as palavras certas para expressar o vazio que preenchia meus dias. Mas antes que pudesse responder, o garçom trouxe nossos pedidos e interrompeu o momento. A noite avançava e nossos olhares se encontravam frequentemente, carregados de significados ocultos. Quando finalmente deixamos o café juntos, a atmosfera estava elétrica, cada passo parecia nos aproximar ainda mais. Vamos dar uma volta, sugeri impulsivamente, sem saber onde isso poderia nos levar. Caminhamos pelas ruas iluminadas até chegarmos à Praça do Comércio, onde as pessoas passavam apressadas sem notar nossa presença. Foi ali que tudo mudou novamente. Ele parou de repente e me encarou com uma intensidade avassaladora. Eu não posso continuar assim, disse ele com firmeza. As palavras dele cortaram através da confusão na minha mente como uma faca afiada. Um turbilhão de emoções tomou conta de mim enquanto tentava entender o significado daquela declaração. Antes que eu pudesse formular uma resposta adequada ou pensar nas consequências disso tudo, ele deu um passo à frente e sussurrou: eu quero ser mais do que amigos. O mundo ao nosso redor desapareceu enquanto nossos olhares se fixavam um no outro com uma intensidade quase palpável. E então aconteceu, nós nos beijamos.
Um momento fugaz que selou nossas intenções em meio à incerteza. Mas quando nos afastamos lentamente daquele instante mágico, percebi algo perturbador em seu olhar. Havia um medo oculto ali. Talvez ele já soubesse das complicações à frente ou temesse as repercussões de suas palavras. Aquela noite não terminaria sem consequências. Eu podia sentir isso no fundo da alma enquanto caminhávamos juntos sob as estrelas, duas almas perdidas buscando algo real em meio ao caos emocional em que estávamos imersos.